Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 19 de novembro de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando, né? Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Ah, meu Deus, que o canal João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua, venha ser o canal de bênção na vida daqueles que precisam ouvir uma palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém, Jesus? Preciosa palavra do Senhor está hoje em 1 Crônicas 6, amém? Os descendentes de Levi, tá? Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra. Decanta lá, Yeshua, decanta lá, sai. No momento, João 3,30, que uma missionária Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra, pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que seu nome venha a ser glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que eu diminua, que eu desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça, que Jesus seja e continue sendo a resplandecente estrela da manhã. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá para o estudo de Levi? O estudo de hoje que diz assim, às vezes eu me perco tanto nessa parte uh, de centralizar a câmera, que fico meio perdida, mas vamos lá. Os descendentes de Levi. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Arão, Moisés e Miriam. E depois eu abro o parênteses aqui para mim falar algo para vocês. Aí vamos continuar. Estes foram os filhos vamos lá pro 3 de novo. Esses foram os filhos de Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eliezer, Itamar e Estes foram os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Eliezer gerou Finéias, Finéias gerou Abizuá, Abizuá gerou Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias. Ai, meu Deus, tentando aceitar a cama. A Maria gerou Aitube gerou Zadok, ok? Zadok gerou Aimás gerou Azarias gerou Joana, Joaná gerou Azarias, que foi sacerdote no templo, Joanã, que foi sacerdote no templo e construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias gerou Aitube gerou Zadok gerou Salum gerou Ilquias gerou Azarias gerou Zeraías, e Zeraías gerou Jeozadak. Igreja cada nome, né? Mas vamos lá. Jeozadak foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá a Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Então, igreja, estão falando aqui, ó, dos coatitas, tá? Da tribo de Levi. A tribo de Levi, ela foi dividida em 3 partes pelos filhos de Levi, tá? Então, eles foram, né, divididos em 3 partes, que são Gerson, Coate e Merari, que depois vem a tribo dos Gersonitas, dos Coatitas e dos Meranitas, tá bom? E cada um ficou responsável por uma parte do templo do Senhor, tá? Então, um ficou responsável o Coatitas era o que ficava mais próximo da tenda, tá? Eles ficavam responsáveis ali pela arca, pelos pão da preposição da mesa. Aí tinha os Meranitas, que eram responsáveis pela parte da armação, e os Gersonitas pela tenda. Então era muita coisa, tá? Isso a gente já estudou já no livro de Levíticos, tá bom? Labandashveri decanta lá sai. Estes foram os filhos de Levi. Olha, então, igreja, é muito interessante. Então, a gente tem que aprender que a palavra, ela vem numa sincronia que é uma, né, junto com a outra. Vamos lá. Estes 16 foram filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, tá? Então, primeiro, a gente viu o nome, estes foram os filhos de Coate, tá? Aí agora a gente tá vendo os filhos de Gerson. Igreja, eu acho muito, muito interessante, porque a palavra, ela é muito minuciosa. Ai, meu Deus, tava com a caneta aqui e sumiu. Ela é muito minuciosa na maneira que ela vai expressar, tá? Que ela vai falar, né? Sobre os filhos. Estes foram os filhos de Coate.
Aí vem aqui, esses foram os filhos de Levi, Gerson. E aí eles vai dando uma explicação, tá? Então, sempre deixando bem claro. Então, assim, a gente não tem nem como errar, tá? Dos filhos de Levi, tá? Então, filhos de Levi. Então, estes são os filhos dos filhos de Gerson. Agora são os gersonitas, tá bom? Não é mais agora os coatitas, agora são gersonistas. Gersonitas. Vamos lá, os de Gerson. Libni e Simei, estes foram os filhos de Coate. Aham, Isai, Hebron e Zuel. Estes foram os filhos de Merali, tá? São os meranitas. Meranitas, coatitas. Bali e Muz, estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com seus antepassados. Então, ele teve no alistamento, né? E diz assim, estes foram os clãs, tá? Vamos lá. De Gerson, seu filho Libni, que foi pai de Jaate. Então, Gerson é os gersonitas, tá? Vamos lá. Seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zera, que foi o pai de Jeaterai, de Coate. Vamos lá. É os coatitas, ok? Então, é sempre, da igreja é muita coisa, mas a gente vai aprendendo, tá? É muito bom pra gente, na hora das pregações, a gente conseguir fazer uma narrativa bem clara, tá bom? Vamos lá. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Aziz. Você lembra quem é esse Corá? Corá é aquele que fez a rebelião, tá? Fez a rebelião. Corá. Pai de Eucana, pai de Abiasaf, que foi pai de Azir, pai de Tati, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul. De Eucana, de Amazai, Aimote, Eucana, pai de Sofai, pai de Nate, que foi pai de Eliabe, pai de Jorão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel, entendeu? Eucana, que foi o pai de Samuel. Então, você vê a linhagem, tá? Aí, estão tudo bem ligado ali à tribo de Judá, tá? Depois eu marco isso aqui. Tribo de Judá. De Samuel, Jael mais velha, Abias, segundo, de Merali, Merali é os meranitas. Aí a gente continua, de Merali, do 29. Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeá, pai de Raguias, que foi o pai de Asaías. Os músicos do templo, agora vamos, tá? Então, a gente viu aqui toda uma narrativa, tá? Mostrando uma geologia ali. Então, a gente vê, fica bem claro, decanta lá Yassuri, decanta lá Yassai, que os levitas, eles estão ligados à tribo de Judá e à linhagem de Davi, tá? Então, eles estão bem ligados, né? São ligados à linhagem de Davi, né? De Davi, de Judá. Então, eles estão bem interligados ali, tá? Então, não tem pra onde correr. Aleluia. Lá Yashuri decanta, lá Yashuri decanta, lá Yasai. Então, a gente vê isso bem interligado, tá? Vamos ver aqui, versículo 22 também. Depois eu marco. Vamos lá, agora os músicos do templo. Estes são os homens que Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Então, a arca é levada, né? Para o templo do Senhor e tem uma designação, tá? Eles ministravam o louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro. Até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém, eles exerciam sua função de acordo com as normas estabelecidas. Igreja, era muito lindo. Por quê? Decanta lá Yashuri, decanta lá Yasai. Eles eram responsáveis pelo cuidado. O Senhor diz assim, o seu, é tão bonito. Quando Deus diz que os levitas não iam ter parte nas terras, né, nas 12 tribos, por quê? Porque o Senhor escolheu eles para si, para cuidar das coisas do Senhor. Então, a igreja é um privilégio poder cuidar das coisas de Deus, tá? É um privilégio. Decanta lá e sair. Esses são os que ministravam junto aos seus filhos, dentre os coatitas. Então, a gente sempre vai ver, ó, dentre os coatitas. Os músicos de Remê, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jorão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Zofanias, filho de Taate, filho de Azir. Então, a gente vai ver sempre Eucana envolvido, tá? Quem é Eucana? É o pai de, né? Samuel, tá bom? Então, a gente vai ver que a descendência dele tá bem interligada, tá?
Azarias, filho de Sofonias, filho de Taiatá, filho de Azir, filho de Abizar, filho de Corá, lembra sempre de Corá, tá? Os coatitas. Então, Corá foi aquele que fez a rebelião, porque ele queria ser sacerdote, não levita, tá? Então tem toda uma história. E tá em Números 16, tá? Rebelião de Corá. Deixa eu ver, é 16 mesmo. Eu gosto de, né, falar direitinho, porque depois, caso os irmãos queiram ver, a rebelião de Corá acho que está no 16. É isso. A rebelião de Corá tá no 16, tá? É a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Então, é tudo muito interligado. Lama da Shuri decanta lá e sai. Vamos lá. O filho de Isai, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Então, há toda uma linhagem. Então, é tudo interligado. À direita de Remã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, Asaf. Esse nome é muito lindo, né? À direita de Hanã ficava Asaf. Lembra de Asaf? O filho de Berequias, filho de Semeia, filho de Micael, filho de Bazias, filho de Malquias, filho de Etna, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etão, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Então, igreja, tá tudo interligado, tá? Então, por isso que quando fala assim, ó, Jesus, né, é da tribo de Judá. Judá, então, tá bem interligado com Levi. Então, Jesus é o último sumo sacerdote. Ele vai e faz o sacrifício perfeito, né? E eu quero abrir um parênteses aqui. A gente vê que nessa época, então, assim, tinha o dízimo por causa da tribo de Levi. Então, o dízimo era dado para o sacerdote, para o cuidado do templo, né? E os sacerdotes, eles davam para os levitas também, né? E os levitas entregavam no templo a sua parte do dízimo também. Então era algo muito interessante, não era? Então, mas por quê? Porque Jesus não havia vindo, tá? Então, assim, essa parte aqui, decanta lá, Yeshua, decanta lá, a gente mostra bem. Então, Jesus, ele é o fim da lei, ok? Ele veio, ele cumpriu a lei. Então, fica a interrogação para vocês. Vamos lá. E dentre os meranitas, vamos lá. Meranitas. Lá no 44. Dentre os meranitas, à esquerda de Ramá, parente de Metaritas, ficava Etam, filho de Quise, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Razabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anze, filho de Beni, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merali, Merari, filho de Levi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo. Então, igreja, eles tinham todo este cuidado, era todo zelo com as coisas do Senhor, né? No 48. Ai, meu Deus. Tem que afastar mais, assim, porque minha cabeça tá muito grande aqui, né? Seus parentes e os outros levitas foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam do sacrifício e do holocausto, tá? Então, tinha uma separação, tá? Eles eram do tabernáculo e do templo, e Arão e seus descendentes cuidavam do sacrifício no altar do holocausto, das ofertas, no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também do sacrifício da apropriação por Israel, conforme tudo o que Moisés, servos de Deus tinha ordenado, ok? Então, tinha todo uma situação, tá? Os levitas cuidavam de todo o serviço do templo e os sacerdotes cuidavam do sacrifício no altar e do holocausto de todas as ofertas no altar de incenso de todo o serviço do lugar santíssimo. Então, essa era a diferença, tá? Como também do sacrifício de expiação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, lhe tinha ordenado. Então, havia uma separação, ok? Vamos lá no 50. Estes foram os descendentes de Arão. Seu filho Eliezer, pai de Finéias. Arão, pai de Finéias, que foi o pai de Abisaú, pai de Buque, pai de Uzi, que foi o pai de Zarias, pai de Meriate, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, o pai de Zadok, pai de Amais. Aitube e Zadok foram sacerdotes, ok? As cidades de Levi, então, ó, pai de Amarias, que foi pai de Atiube, pai de Zadok, pai de Aimais. Então, esses sacerdotes, esses
Esses levitas aqui tiveram uma grande importância. Aitube e Zadok, depois a gente vai falar dele mais pra frente, tá bom? As cidades dos levitas. Essas foram as cidades e regiões dadas aos levitas para neles habitarem, dentre os descendentes de Arão. O clã dos coatitas foi sorteado primeiro. Foi-lhe dado Hebron. Eita, lá ia sou, decanta, lá ia sai. Vamos lá. Cadê a caneta? No 3. Estes foram as cidades e regiões dadas aos levitas para nelas habitarem, dentre os descendentes de Arão. O clã dos coatitas foi sorteado primeiro. Igreja, a gente tem que entender que os levitas, eles não tiveram, tipo, país, mas eles tiveram cidades, tá? Que depois as 12 tribos deram cidades para eles habitarem, tá? Para eles terem o seu pasto, o seu trabalho, tá bom? Eles não tiveram país, eles só tiveram cidades, tá bom? E desses descendentes de Arão, o clã de Coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dado Hebron, tá? Em Judá. Tá vendo? Ah, bem ligado, tá? Tudo é ligado ali aos levitas, a tribo de Judá, os sacerdotes também, tudo ali é ligado, tá? Com suas pastagens ao redor. Então, eles tinham pastagem, tá? Então, para eles trabalharem ali com as suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Caleb, filho de Jefoné. Isso aqui a gente vê lá na repartição das terras, tá? Caleb havia pedido e Deus havia dado para ele. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebron, cidade de refúgio, tá? De Elibna, Jati, Estemo. Vamos lá, vamos ver uma. Aqui, a cidade de refúgio era a cidade aonde, quando a pessoa cometia um crime que ela não premeditou, ela ficava nessa cidade de refúgio, tá? Até o vingador da sua família, ou até que o sacerdote morresse, ele não poderia sair de lá, porque se ele saísse de dentro da cidade de refúgio e alguém da família de alguém que ele, vamos supor, que ele matou sem querer, jogou uma pedra, foi acertar um animal e acertou a pessoa sem querer, se encontrasse ele, poderia matar. A cidade de refúgio era uma maneira de guardar aqueles inocentes, ok? Que não fizeram um crime sem intenção, que não tiveram intenção, que não foi planejado, tá? Ilém, Delbe, Asa, Juba, Bet-Semes, com suas respectivas pastagens, e a tribo de Benjamim. Vamos lá. Eita, Deus. E a tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alimete, Ainote, né? A perspectiva pastagem. Então, eles eram pastores, tá? Então, por isso, muito de pastagem, tá? Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os clãs. Para os descendentes de Coate, foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés, tá? Então, os coatitas. Para os descendentes de Gerson, gersonitas, coatitas, clã por clã. Então, a igreja os clãs, né? 10 cidades, gersonita, o clã, né? Foram sorteadas 13 das tribos, das 13 cidades das tribos. Aí vai falando. Para os descendentes de Merali, aí cada um ficaram com partes, tá? Foram sorteadas 12 cidades. Então, as cidades eram sorteadas igual. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades. Isacar, Jazer, de Naphtali. Vamos votar para o 61? Vamos lá. Vamos lá votar. Para os demais descendentes de Coate, foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Isacar, de Azer, de Naphtali e da metade da tribo de Manassés, que fica em base, tá? Então, sabe que Manassés, ele é da descendência de José, tá? José do Egito. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos Rubem, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens.
Então, é muito interessante, né? Os israelitas, ó, deram aos levitas a cidade com a respectiva pastagem. Eles ganharam cidades, tá? Mas não puderam ter divisão nas terras, nos países. As cidades anteriormente mencionadas, nos territórios de Judá, de Simeão, de Benjamim, também lhe foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim, quer dizer, Manassés e Efraim, lembra? Eram os filhos de José. O povo fala muito, Efraim, Manassés. Siquém, cidade de refúgio, nos montes de Efraim, Gezer, Joquimeam, Beteron, Ajopé, Gat, Rinom, com suas respectivas passagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bilã com suas respectivas pastagens. Então, eles tinham que ter um lugar para pastar, para cuidar. Então, eles fizeram morada fixa ali com as suas famílias, após ali, né, a chegada na terra de Canaã, tá? Na terra prometida. Os gersonitas receberam as seguintes cidades. Os gersonitas receberam as seguintes cidades, do clã da metade da tribo de Manassés. Golã, Embasa, também Asterote, com as suas respectivas passagens. Da tribo de Zacar, Quedes, Dabarat, Ramote, Anem, com suas respectivas pastagens. Então, tudo tinha pastagem. Deixa eu só abrir uma ressalva aqui também. Quando José foi falar com o faraó, né, para que a sua família vinha, né, para dar uma cidade, ele falou assim, ó, porque para não ter uma interferência entre o povo de Laia Sodecanta, Laia sair de Jacó e o povo ali, o povo de Faraó, aí José vai e pede uma cidade para sua família, né? Porque quando José tira o povo ali, né, que José abençoa, tá? Tem toda uma situação, aleluia, glória a Deus, né? Então, que ali acontece que a família vai pro palácio e tal, ele não leva a sua família para morar com ele, tá? Ele pede para Faraó um lugar para eles morarem. Então, eles pedem a terra de Gozém, tá? Eles, porque assim, eles são, como eu posso dizer, pastores, tá? E pastores era desprezado por aquele povo, né? Então, tinha todo um costume, tá? Então, ali ele pediu ali, isso aqui, igreja, vocês vai estar vendo aqui, vamos lá, no Gênesis 46, versículo 34. Vamos ler o 33. Quando o faraó mandar chamar e perguntar em que vocês trabalham, responda ali, assim teus servos criam rebanhos desde pequeno, como fizeram nos nossos antepassados. Assim lhe será permitido habitar na região de Gozém, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Você tá entendendo? Então, havia um desprezo, tá? Então, isso tornou mais fácil. Então, eles eram conhecidos como pastores. Entendeu? Pastores. Por isso, quando a gente está vendo aqui, a gente vê toda essa separação, respectiva pastagem, tá? Porque eles eram conhecidos como pastores. Por isso que Davi, ele é cuidador de ovelhas, tá? Vamos lá. Na tribo de Azer, o verdadeiro rei é cuidador de ovelhas. Davi representava Jesus. Tipo de Jesus, né? Com pecados e falhas, mas Jesus é perfeito. Então, ele cuidava de ovelhas, então ele cuidou do rebanho de Israel, cuidou do povo de Deus. Você sabe que a primeira cidade que Davi ele foi rei foi em Hebron, tá? Onde ele reinou durante 7 anos, depois ele foi rei total de Israel, que deu um total de 33 anos, que foram 40 anos. Também é muito interessante também que quando a gente fala das tribos de Levi, a gente fala que é o povo que não teve parte, tá? Na bênção, mas que eles foram abençoados, porque Deus separou eles, né? E por eles separarem e cuidar das coisas do Senhor, eles também eram muito abençoados, tá? Então, é algo de Deus com eles, tá bom? Vamos lá, da tribo de Azé. Masal, Abidom, Rucoque, Reob, com as respectivas pastagens. Da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, Ramon, Kiriatim, com as respectivas pastagens. Então, a gente vai ver, falar de pastagem, por quê? Porque eles eram pastores, tá? Então, aqueles que cuidavam das coisas do Senhor, até a tribo de Judá mesmo, Jesus ali, eles eram mais voltados para o cuidado do rebanho.
E essas foram as cidades que os outros meraritas receberam da tribo de Zebulon. Rimono, Tambor, respectiva pastagem. A tribo de Rubem, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, né? Bezer, no deserto de Zaz. Você sabe, eu já falei para vocês que Rubem é a minha tribo de Manassés. Não quiseram, Rubem e teve outra, acho que Naftali, não quiseram atravessar pro lado do Jordão, ficaram antes, né? Mas eles ajudaram na guerra, na conquista da terra que manda leite e mel, tá? Kedmote, Mefaate, com as suas respectivas pastagens da tribo de Gade, Remote, Gileade, Manaim, Resbom, com suas respectivas pastagens. Então, igreja, a gente vê, né, o cuidado de Deus para com este povo, né, do Senhor. Então, igreja, é muito profundo, sabe? Quando a gente medita na palavra do Senhor, Labanda Shuri Decanto, não é só você pregar, né, como se fosse uma historinha de carochinha, não é a narrativa real, tá? De pessoas reais, de pessoas que tiveram vida com Deus, né? Então, assim, que a gente venha meditar cada dia mais da palavra do Senhor, pedindo discernimento e sabedoria da palavra, né? Porque a palavra é muito importante para mim e para você. Sem palavras, a gente não vai vencer, a gente não vai sobreviver. É necessário que a palavra ela esteja entranhada no meio do teu coração, lá cantar lá e chore de canta lá e sai, né? Para quando a gente falar da palavra do Senhor, a gente poder dizer da grandeza desse Deus, amém? Deus abençoe vocês. Tenha aí uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Amanhã é um feriadão, né, aqui em São Paulo. Acho que no Brasil não é, né? O Dia da Consciência Negra, acho que é só em São Paulo amanhã. Deus abençoe vocês, fiquem na paz.